Eu estou muito feliz hoje aqui de estar com esse casal de ouro, o Darrell e a Márcia, que são escritores de vários livros, têm feito um trabalho com famílias no Brasil, fora do Brasil, muito lindo. Eu estou muito honrada de ter vocês aqui hoje no nosso podcast Família de Sucesso. Que alegria ter vocês aqui com a A gente, viu? alegria é, olha, muito nossa, pastora, você não tem noção. Oh, meu Vocês nos Deus. inspiram. Amém. Não só a senhora quanto o pastor Ricardo, mas toda a sua família. Amém. Nós somos seguidores fiéis. Eu sempre vejo lá. Desse ministério. Curtiu, ai que bom. O Dário Então- Massa curtiu. Estão aqui com a gente. Fiel, porque a gente aprende muito, né? A gente coisa precisa boa. colar em quem nos inspira, em quem Amém. tem uma experiência maior que a gente. Então a gente tem Amém. feito isso com vocês e olha, Amém. nosso ministério tem também um pedacinho pitadinho do seu Poxa, eu fico ministério, muito com feliz. certeza. Que honra para nós. Na verdade, acho que na receita da gente tem muito desse sucesso, É, viu? né? Não Não é tem uma pitada pitadinha, não, né? não. Eu me sinto muito honrada. E hoje o assunto está forte aqui, né? Sim, Hoje sim. nós vamos falar aqui sobre criação de filhos. Você que tem passado problema aí com seus filhos, você que tem passado situações difíceis e tem uma fase incrível, né, chamada anjolescência. Essa daí Essa é linda, né? Essa fase maravilhosa. é de tremer. É de tremer. Né? Então tem uns que passam batido, ajoelha e dá glória a Deus. Por exemplo, dos meus 4 filhos, 2, o Senhor teve misericórdia de mim. Na adolescência foi um sucesso. Agora, 2, realmente o testemunho deles serviu e serve até hoje para muitas mensagens. Para escrever livro, inclusive o Ricardinho, que está atrás das telas aqui, ele faz parte de muitas ilustrações de o que nós vivenciamos na criação de filhos. Então vai ser um bate-papo muito legal. A gente está aqui hoje, eles estão lançando esse livro, Não Crie Seu Filho para o Mundo. E eu já quero começar aqui, olha, fica ligado, porque eles vão dar dicas hoje, né? Vocês vão dar dicas incríveis de como você ter sucesso na criação dos seus filhos e não criar seu filho para o mundo, mas criar para Deus. Então vamos lá, sem mais delongas, sem mais demoras, eu queria aqui que vocês se apresentassem, né, falassem quantos filhos vocês têm, onde vocês moram, e a gente vai aprofundando. Vamos lá. Eu sou Márcia de Darrell. Eu sou Darrell de Márcia. E costumamos dizer que nós somos casados e felizes para Pra sempre. sempre. Amém. Nós profetizamos isso sempre na nossa vida. Isso faz Amém. parte do nosso ministério, da nossa Jornada, né? da nossa jornada de casal. Nós somos Amém. casados e felizes para sempre, o que não significa que somos felizes sempre, Sim, mas nós somos felizes sim, e nós seremos casados para sempre. que lindo. Né? A gente busca o tempo todo essa felicidade e isso que é muito importante. E a gente tem 3 filhos. Uau, Né? Nós sim. temos uma filha de 24 anos, Certo. um filho de 17 e um filho de 14 anos. A Uau. raspa do tacho. Então tem bastante experiência, né? Tem, Vocês já três fases passaram bem da média. diferentes, é. Inclusive, pastora, não dá muito Sim. lance aqui do lado, não, que os cabelos brancos também são dessas experiências. Dessas experiências. Mas que coisa boa. Então vocês também têm muitas ilustrações para contar, né? Das coisas que Oh, aconteceram. E que acontecem E que ainda, né? acontecem, Até verdade. porque mesmo com 24 anos ainda acontece, né? É E a gente ainda é verdade. pai, ainda é mãe, ainda tem que cuidar e tem que direcionar. E Sim, sem sim. dúvida nenhuma a gente sempre fala que a atividade mais desafiadora que a gente Sim. tem e a mais recompensadora, né? É É verdade. aquela onde a gente vai ter nossas maiores alegrias Sim, e os nossos maiores desafios. é É verdade. por isso que a gente tem que fazer bem feito, né? Sim. Porque essa é a principal missão que a gente tem aqui. Eu costumo dizer, né, eu e o pastor, que quando a gente dá atenção, seu filho tem trabalho, na verdade, a gente tem trabalho com o filho quando criança, quando pequeno, Sim. a gente não vai ter trabalho quando adulto. Mas se a gente não tiver trabalho quando ele é novo, seja criança, seja adolescente, a gente pode ter trabalho o resto da vida. Então esse investimento ele é muito, muito importante. E a gente estava conversando aqui antes, né, sobre esse livro tão incrível que vocês lançaram. E eu gostaria de colocar alguns pontos, de compartilhar realmente com a nossa audiência aqui alguns pontos que eu julguei muito importantes, porque eu sei que quem está nos ouvindo quer ter sucesso na criação dos seus filhos. E às vezes, por exemplo, tem gente que fala assim, pastora, mas meu filho cresceu na igreja. Nasceu na igreja, né? Eu por exemplo, a minha filha mais velha, que me deu dor de cabeça na adolescência,
eu cantava para ela na barriga, fiz música. Aí quando começou a dar problema, eu falei, Deus, como assim? Onde que a gente errou, né? O que aconteceu? Mas eu quero que vocês compartilhem com a gente alguns segredos que eu acho que são muito importantes, a gente vai estar citando aqui, e você está pegando esses segredos, porque eles são chaves pequenas que a gente pode virar, né? E aí o filho, você muda assim o caminho e você tem outro resultado. Então, a esperança. A esperança, né, da Márcia, se a gente tem alguém aqui nos ouvindo que tem tido problema com seus filhos, que estão dentro de casa, aquela situação difícil, tem esperança? Sem dúvida, total. Eis que tudo se fez novo, né? Acho que as promessas do Senhor se renovam cada manhã. E quem somos nós, né, para dizer que não pode haver um milagre, né? Independente da situação, todos os dias a gente tem sido testemunha da graça de Deus, primeiro na nossa casa, na nossa vida, nossa família foi restaurada, a gente foi salvo, quer dizer, já começa do que Deus fez na nossa vida, né? E a gente tem sido testemunha disso em muitas outras vidas. Vocês... perdão, pode falar. Não, só para complementar, nós, como acho que Darra falou, né? Nós não nascemos um lar cristão. Pois é, isso que eu queria perguntar. Nós não nascemos um lar cristão. Então, nós nos convertemos quando nós tínhamos mais ou menos 35 anos de idade. Você tem noção? Olha. Minha filha tinha mais ou menos uns 14 anos. Uau, ou seja, sim. nós passamos 14 anos com um tipo de educação, com um tipo de pensamento e direcionamento quando nós conhecemos a Cristo. E a chave da nossa vida mudou aí, né? Completamente. Sim. A direção da nossa casa mudou aí. E eu precisava desconstruir tudo que eu havia construído em 14 anos de vida da minha filha. De forma errada, né? Exatamente, que nós construímos de forma errada, que não era na direção... Sem os princípios. Sem os princípios de Deus, né? Porque se você fosse me perguntar naquela época, então você não era evangélica? Não, era católica? Normalmente a gente costumava dizer católica e BGE. Se perguntasse assim, o que você é? Que religião você é? Católica. Sabe? Aquela católica não praticante. Mas era assim que a gente funcionava. Então, a gente não tinha essa diretriz. Então, a gente entende quando muitas pessoas vêm atrás de mim, né, atrás de Márcia, por favor, eu preciso de ajuda. Eu entendo um pouco dessa dor, desse processo que vai acontecer, que vai ser necessário ser passado, né? Sim. Porque os princípios de Deus precisam ser incutidos, ser colocados aos pouquinhos, porque se for goela abaixo, a gente sabe que a rebordosa pode ser muito grande. Então, eu tive esse lado. A gente muito tem 27 anos de casado, 30 anos que nós estamos juntos, e a gente teve a oportunidade de conhecer a Cristo no mesmo tempo. Sim. Então, isso foi muito bom, porque isso já dava, o jugo estava lá igual, né? A gente estava caminhando junto, mesmo que a trancos e barrancos, porque no início a gente estava conhecendo a Cristo. Sim. Então, a gente entende hoje que ser intencional na educação dos nossos filhos é prioridade. Né? A gente não pode seguir uma vida como se empurrando com a barriga, vamos viver na vida, vamos trabalhar, vamos ver o que vai dar. Eu tô sem paciência hoje não dá para ser desse jeito, tem que ser intencional. Sim. Amor, hoje, a gente precisa sentar agora para conversar com um dado, que é o meu do meio, vamos conversar com ele agora. Não, à noite a gente precisa sentar, vamos alinhar todo mundo, hoje à noite, agora todo mundo junto. Precisa, dá trabalho, cansa, a gente precisa repetir, dói, porque... eu, pelo menos enquanto mãe, eu não sei qual era a sua posição, eu sempre fui o lado mais frágil da coisa, do difícil de dizer não, eu sempre fui. Ele sempre foi o não mais forte e mais fácil de dizer. Então eu entendo também o lado de algumas mães que falam assim, mas eu não sei dizer não, não dá para dizer não, não tem que dizer não. O seu sim, sim, o seu não, não. Tem que ser. Então assim, isso tudo eu precisei aprender na luta. E funcionou. E funcionou, está funcionando. Né? Porque a gente vê, né, Márcia, a bênção ela é maior que a maldição. Amém. A palavra de Deus ela é poderosa. E é o que você está falando, quando a gente acredita e coloca em prática. Né? Isso é muito forte, muito forte. Desde esse livro que vocês lançaram agora, acabaram de lançar há poucos meses, né? Esse livro tão lindo aí, eu vou ficar repetindo aqui o tema, não crie seu filho para o mundo, crie o seu filho para... Completa aí para nós. Fazer a diferença no mundo, né? Para Deus. É para Deus, esse é o foco. Durante muito tempo, Maíra, isso é muito bom para quem está aqui nos assistindo, que uma mentira, né? Que as pessoas foram forjadas em cima dela.
toda uma geração, se você parar e perceber, em algum momento, ou de crise, ou de mudança de fase dos filhos, às vezes o marido e a mulher olharam um para o outro e disseram algo do tipo, é assim mesmo, a gente cria filhos para o mundo. Olha aí. E talvez por isso, hoje, você encontre muitos pais que estão na igreja e os filhos estão no mundo. Sim. Porque os pais foram repetindo aquela mentira durante muito tempo que o diabo colocou na mente deles e terminaram criando os filhos ao léu, criando os filhos como o mundo criava, porque eles repetiram que ali é uma programação que foi feita na mente das pessoas. A estratégia do inimigo ela é de longo prazo. Sim. E a gente muitas vezes não percebe isso e vai caindo nessas mentiras. Esse livro ele vem para dar um basta nisso daí. Sim. A gente entende, Maíra, que não é apenas um livro para você ler. Sim. É uma causa para você defender. É um movimento que a gente tem envolvido as igrejas no Brasil para que elas possam entender esse novo reposicionamento que pais e mães precisam ter, para que a gente possa colocar a verdade de Deus no lugar de uma mentira do diabo. Sim, sim. E isso é muito forte, porque a igreja precisa perceber a necessidade de viver uma verdade e sair de uma mentira. E esse livro fala disso, como é que você tira essa mentira e começa a viver a verdade. Que os filhos são a herança do Senhor, um presente que Ele dá, e como flechas na mão do guerreiro, eles têm um alvo, né, para chegar, que é fazer diferença no mundo, e não para o mundo. Então, eu acho que é urgente que os pais percebam isso, reposicionem e comecem a trilhar os filhos nos caminhos do Senhor. Fantástico, eu gostei muito dessa frase que você colocou, a gente não fazer igual às pessoas do mundo, né? Porque se nós queremos resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes. Às vezes, vamos falar, é utópico querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa que o meu irmão, às vezes que não é cristão, faz, que os meus pais que me criaram não eram cristãos faziam. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. E está tão rico aqui, eu quero citar algumas coisas para a gente já começar a dar um spoiler aí, né? E dicas para eles. Por exemplo, vocês colocaram aqui em um dos capítulos, novos hábitos, novos resultados. Que hábitos vocês podem julgar para nós, que o papai e a mamãe que estão nos assistindo aqui precisam ter para que eles tenham resultados positivos e criem, como vocês estão falando, seus filhos para fazer diferença no mundo? Deuteronômio 6, 5 a 7, né, vai lembrar a importância dos pais, né, amarem a Deus de todo o coração, ensinarem a palavra para os filhos de manhã, de tarde, de noite, ao levantar, ao acordar, a todo momento. Tem uma parte lá muito interessante, quando ele fala, repitam. E é um dos versículos que eu mais falo com meus filhos, porque eu chego para eles e muitas vezes eles falam, mas papai, o senhor vai falar de novo? Aí eu digo para eles, de novo, de novo e de novo. Ótimo. Filho, é baseado nessa palavra aqui, que há milhares de anos as pessoas ensinam de novo, de novo, de novo, e é o mesmo que você vai ensinar para os seus filhos e ele para os filhos dele. A palavra é a mesma de Deus, está há milhares de anos lá. E a importância da gente sentar e ensinar é um hábito que a gente precisa fazer. É um papel o qual Deus vai cobrar dos pais, né, direcionar os filhos na caminhada cristã. Sim. E muitos pais, infelizmente, Maíra, tendo em vista os desafios que a sociedade vive hoje, de cada vez precisarem trabalhar mais, de um aparelho como o celular que facilita a vida da gente em algumas coisas e nos torna escravos em outra, faz com que a gente termine ficando sem tempo para o que realmente é mais importante. Exatamente. E focando muitas vezes em coisas que são urgentes, mas que não são importantes. Verdade. Então aquele hábito anterior, daquela avó que sentava com o neto para ler a Bíblia, né, ou aquela mãe que fazia isso, hoje em dia os pais terminam não tendo tempo. Isso. E por não ter tempo, a gente não faz o que o Deuteronômio ensina há milhares de anos. Sim. Que é sentar, ensinar. E repetir, repetir, repetir. Então eu acho que esse é um dos hábitos assim básicos, para poder começar uma geração boa e a gente poder ensinar o essencial. Que é eles aprenderem a palavra, amarem o Senhor de todo o coração e a gente vai precisar repetir. Eles estão tão envolvidos nesse... Enquanto vão para o colégio, vão para o curso de inglês e vão para o futebol. Então, eles ficam muito tempo envolvidos em, talvez, conversas e influências que não são as mesmas que eles têm em casa. Sim. Então, enquanto eles estiverem em casa, o hábito que a gente precisa criar neles é que eles estejam envolvidos em tudo que seja voltado para Deus. Então, ouvir louvor, a gente vai ouvindo louvor... E voltando, ouvindo louvor, cantando louvor, eles escolhem as músicas, a gente vai fazendo devocional, a gente vai falando, lendo provérbios, a gente vai sempre tendo, tem que ter conteúdo, tem que ter ensinamento, tem que ter vida na vida, porque se eu permitir
que ele tenha mais tempo com o mundo do Sim. que com a presença de Deus. Sim. Eu tenho muito receio disso, sabe? Porque o mundo tenta dragar o tempo todo os nossos filhos, Sim. né? Com ideias, com princípios, com coisas novas que o mundo tem colocado como verdadeira e que não é verdadeira, é uma mentira. E esse hábito de estar envolvido nas coisas de Deus, para a gente é algo inegociável. A gente precisa o tempo inteiro. Isso é um hábito que a gente precisa colocá-los. Até porque, por exemplo, eles precisam fazer parte do nosso ministério. Eles precisam fazer parte, se sentir família dentro da igreja. Então, não estou em casa não, mas eu estou na minha segunda casa, eu estou lá na igreja. Então isso é muito legal, porque o que a gente não vê, eu estou com dificuldade, eu não sei lidar com o meu filho, tá? Você está em alguma comunidade? Não. Sim. Você está lendo algum livro? Você está lendo... Não, nem gosto de ler. Então, o que a gente muitas vezes fala aqui, a gente se prepara para ser psicólogo, a gente se prepara para ser dentista, a gente se prepara para ser o melhor profissional da área, concurso público, o que quer que seja. Você estuda para ser o melhor. Mas para a tarefa mais difícil, que é educar filhos, seguindo, né, o caminho do Senhor, é o mais desafiador e a gente não se prepara. Olha, muitas vezes não lê nenhum livro, né? A pessoa tem um filho de 7, 10, 15 anos e pergunta, já leu um livro sobre questão de filhos? Não. Mas você queria ter um filho criado com sucesso? Queria. Aí você nunca fez um curso, a tal da incoerência que você estava falando também. Não. Às vezes não vai numa conferência de família, uma conferência de casais, que não se prepara para aquilo dali, aí não tem. Tem um outro hábito interessante que eu tenho feito muito mais com os meninos, é compartilhar os milagres de Deus. Sabe? Eu acho que a Bíblia é sobre isso, né? Sim, se a gente parar e perceber a Bíblia, ela está contando uma série de milagres que estimulam a gente a manter a fé. E eu tenho feito muito isso com os meninos. Sim. A gente tem esse ministério itinerante, a gente tem viajado, né, ministrado, e Deus tem sido muito bom. Na bondade dele nos persegue, dando a gente a oportunidade de ser testemunha dos milagres. Que legal. Então sempre que a gente volta para casa, a gente tem aquele tempo de mesa com eles e a gente faz questão compartilhar os milagres, falar do que Deus está fazendo, né? Que Deus continua agindo, que aquele mesmo Deus que lá na Bíblia, né, curava os cegos, os paralíticos andavam, continua fazendo milagre hoje. E é massa fazer eles vibrarem com isso, porque eles veem que é real, que aquilo ali acontece, e isso vai cada vez mais aumentando a fé deles, vai aumentando a paixão, né, por Jesus, pelo que Jesus faz. E esse envolvimento também é algo muito importante, é um hábito simples que às vezes as pessoas não percebem a importância de você incutir na mente dos seus filhos essa realidade do milagre de Deus, da presença dele, de que é real, de que não é algo que apenas está naquele livro que a gente fala para ele ler, mas que a gente está vendo na vida da gente, na nossa caminhada. É verdade, é muito, muito importante. Eu gosto de uma frase do Augusto Cury que ele fala assim, ensine com histórias, né? Então, Jesus ensinava com histórias. A gente pode ensinar os nossos filhos com histórias, né? Carlinhos, pega um livro aqui, por favor, que o meu, você me deu aqui, ele caiu. A gente está falando de livro, esse livro maravilhoso de vocês. A gente também tem um livro do Ministério Família e Sucesso. E tem uma frase que eu coloco aqui nesse livro, né? Que a gente coloca aqui, meus filhos me tiram do sério e agora. O Ricardinho foi um dos motivos. Meus filhos me tiram do sério e agora. E a gente coloca aqui, eu gosto daquela frase que diz que as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Sem dúvida. Então é o que vocês estão falando. Precisa ter exemplo. Sim. Não é ser perfeito, mas, por exemplo, errou, ensinar o filho a, tipo assim, se eu errei, porque eu vou errar como mãe, às vezes querendo acertar. Sim. Mas eu pedi perdão, eu estou ensinando meu filho a pedir perdão. É isso mesmo. Né? E não tem como eu querer que ele seja bondoso, amoroso, reconciliador se ele não vê eu sendo. Exatamente. Não tem como eu querer que ele seja educado se eu na rua entro no elevador e não dou boa tarde, bom dia. Sim. Não tem como eu querer que ele faça algo, não tem como alguém seguir alguém que ainda não foi. Então, assim, o exemplo é importantíssimo. Tem até uma outra máxima, que eu não sei de quem que diz que uma grama de exemplo vale mais do que uma tonelada de palavras. E quem é pai e mãe sabe, você fala, ele vai fazer o que você faz. Então não adianta você falar as coisas que ele não vai fazer. E aí tem um outro hábito legal, mas que eu quero compartilhar com a nossa audiência aqui hoje, que é você poder fazer com que eles se inspirem na caminhada cristã com coisas simples. Sim. Por exemplo, você vai ter seu tempo de oração. Porque também tem aquela incoerência, né? Eu quero que meu filho ore, quero que meu filho leia a Bíblia, mas se ele não vê você fazendo, dificilmente ele vai fazer. Então, qual é um hábito massa? Vai ter o teu tempo de oração, não tem nada errado da porta ficar um pouquinho aberta. Para que ele possa passar e ele ter memórias. Isso. Eu lembro
que sempre meu pai tava lá ajoelhado orando. Sim. Eu lembro que eu passava e a minha mãe, ela tava um tempão lá orando. E essas memórias estão sendo criadas na vida dele, e lá na frente ele vai ter isso como hábito porque ele via o pai e a mãe fazendo. Exatamente. Agora, se ele nunca viu, é muito difícil que ele do nada apareça fazendo essas coisas. Então, o exemplo nisso é muito importante. É verdade. A gente tem o nosso menor, que ele tem hoje 14 anos, Sim. E com 11 anos foi a primeira vez que ele leu a Bíblia toda. Uau. O que é um negócio assim fantástico. Fantástico. E muita gente me pergunta, e aí, ele entendeu? Eu digo, claro que não. É óbvio que ele não entendeu nada, né? Pouquíssima coisa ele entendeu. Sim. Mas ele começou a criar um hábito. Que legal. Mas ele só fez isso por quê? Porque ele via a gente lendo, porque faz parte de uma prática, porque faz parte de algo que é muito comum nos momentos de casa. A gente, quando eles não estão na aula, mas todo mundo acordou, tá cada um ali lendo sua Bíblia, depois cada um vai ler um livro. E tem coisas lá em casa, que aí tem um hábito que talvez algumas pessoas me questionem, mas assim, tá tudo bem, tá dando certo, é que tem coisas que são obrigadas. Sim. Tem coisas que não são condicionais. O menino quer ir pro culto ou não quer ir pro culto? Tem essa opção? Não. Não. Na minha casa não tem essa opção. Ele tem que ir pro culto. Não tem meu castelo, minhas regras. Não existe essa possibilidade. Porque a gente tá numa geração muito de permissividade. É verdade. De pais que mas ele é adolescente. Sim. Aí ele não quer mais ir pro culto. Assim, quem é que manda na casa? Exatamente. Assim, não, lá tem. Então, ir pro culto, ler a Bíblia, ler um livro, tudo isso faz parte da rotina dele. Não escova o dente, você não come. Então, você lê a Bíblia, você lê o seu livro, você vai pro culto. Então, essas coisas podem ser ruins em algum momento, dependendo da fase do filho. Pode incomodar, pode. Mas o ganho que você vai ter a longo prazo na vida dele é impagável. É espetacular. E uma coisa que você estava falando aí muito importante que eu vejo, que é um dos, vamos falar, um dos objetivos do diabo, é quando o filho começa a dar trabalho, por exemplo, na adolescência, especialmente, e fica rebelde, arredio dentro de casa, fala palavras duras e tudo. É o pai e a mãe, como vocês falaram, tipo assim, fala assim, tá me dando... sai daqui, menino. Falar assim, diz isso. Sim. Deixa ele fazer o que ele quer. Aquela coisa toda. Porque dá menos trabalho ficar ausente, tapar os olhos, fingir que aquilo não está acontecendo, né? Não chamar o filho para si. Mas isso também é muito perigoso. Porque se nós não formos a maior influência dos nossos filhos, porque nós somos seres influenciáveis. Isso aí eu sempre me lembrava. Por exemplo, meus filhos às vezes tinham uma atitude dentro de casa que me dava vontade de falar assim, cara, na boa, eu quero pegar agora um táxi para a China, né? E ficar um tempo lá. A China não posso falar esse exemplo. Eu vou pegar um táxi. Pegar um táxi para a Europa. Itália. Para Itália. E eu vou ficar um tempo lá. Deixa esses meninos aqui para eu arejar minha cabeça. Mas não, às vezes é fugir do problema. Sim. E se eu não for, eu preciso ser a influência que meu filho precisa. Sim. Nós somos seres influenciáveis. Claro. Se eles não forem influenciados por mim, eles vão ser influenciados pela rua, pelos amigos de fora. Então a gente precisa, eu acho que vocês estavam falando, é muito importante, né, Daí, Márcia, a gente pedir, Deus me dá graça para eu não desistir do meu filho. Não pode de jeito nenhum. Para eu Jamais. acreditar. Eu me lembro que eu estava numa emergência uma vez, uma senhora começou a conversar comigo, e ela falou assim, pastor, meu filho eu já deixei para lá, sabe, agora eu deixei ele tomar as atitudes dele, fazer o que ele quer. Eu falei, é mesmo? Aí ela falou assim, pois é, ele tem 14 anos. Quer dizer, uma criança, ela estava abrindo mão do filho dela. Não sabe nem o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. E eles sentem quando nós estamos abrindo mão. Então nós precisamos ser a maior influência dos nossos filhos, né? E eu costumo dizer o seguinte, que a gente existe a vela existe uma vela decorativa onde a gente coloca a vela naquela estante e ela fica linda, perfumando aquele ambiente. Sim. E na verdade o objetivo da vela é ela dar luz, gerar luz, trazer luz a um ambiente que está escuro. Sim. E eu me coloco muito no lugar de uma vela. E que eu não quero ser uma vela decorativa, sabe? Eu quero ser uma vela que ela é acesa, agora a vela ela é consumida. A vela, ela se derrete, a vela sofre, ela pena para poder gerar a luz, trazer luz àquele ambiente. Eu quero ser uma mãe, eu decidi ser uma mãe que vou trazer luz ao lugar que estiver escuro dentro da minha casa, sabe? Então, eu não vou desistir, eu vou ser persistente. Essa coisa do vontade a gente vai ter, de pegar o táxi e ir para o outro hemisfério. Lado, outro hemisfério, claro. Mas daí passa e a gente tem que voltar, porque a responsabilidade é minha. Porque a bomba vai ser muito maior lá na frente se eu for acumulando os problemas e acumulando
os problemas sem resolver e se deixar algo muito claro na nossa casa, né? Do que precisa ser seguido, do que precisa ser feito. Sim. Isso é algo que a gente precisa deixar no nosso coração enquanto mãe. A gente vai ser consumida mesmo. Fantástico, faz parte. E eu contando testemunho, né, dos meus filhos, pessoal, eu me lembro do versículo Salmo 126, que diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta com júbilo. Às vezes o trabalho do pai e da mãe, a gente sai andando e chorando enquanto a gente está semeando. Sim. Parece que não está adiantando. Eu me lembro do Ricardinho, né, que quando estava na adolescência, naquela fase arredia, e estava assim, eu falava, meu Deus, como assim, né? Rebelde, respondão, tentado com as coisas do mundo, frio na igreja, dos trabalhos da igreja, aquela coisa mais estranha. E na meninice ele era super envolvido, de repente virou, né? Eu falei, Deus, como assim? E eu me lembro que nós começamos, eu e meu esposo, a fazer como você fala, exatamente como você falou aí. Por exemplo, a gente ia para o culto. Ele falava, não quero ir. Ou a gente falava, vamos sair com os irmãos da igreja agora. Aí ele falava, não quero. Aí eu falava assim, meu filho, mas você vai. Sabe por quê? Ele não ia falar, você vai porque sim. Mas tipo assim, você vai, sabe? Porque sua presença é importante para nós. Porque o adolescente quer andar só em bando, ele quer ficar ou dentro de casa, ou jogando videogame, ou às vezes umas companhias. Fala, não, você vai com a gente. O tempo, assim, gastar tempo gera influência. E eu falo, vamos, filho, você é tão importante, sua presença faz a diferença. Aí eu me lembro que nós fizemos uma viagem em família, né? Nós estávamos em um país da vida aí. Aí fizemos uma viagem em família e de repente estamos na mesa com os líderes. E aí a líder chegou e falou assim, olha, eu só vim para essa programação agora porque o Ricardinho insistiu comigo. Eu falei, é mesmo? E aí era uma líder forte, né? Eu falei, por quê? Porque ele falou assim, tia, você vai jantar com a gente? Ela falou, não, cara, eu não vou. Não, estou muito cansada. Aí ele falou assim, tia, mas a sua presença vai ser importante para nós. Olha só! Aí eu pensei, gente, mas tá ficando? Olha que tá ficando. Sempre fica. E a gente acha que não tá ficando. Não, mas tá frutificando. Eu lembro da minha filha, a mais velha, ela casou, e é muito interessante, porque na adolescência, aquele desafio de adolescente, que mais você contou aqui, por não ter nascido num lar cristão, a gente começou esse ministério com casais, família, e a gente já tinha uma relação muito apegada, de muito romantismo. Não sei, casais ajuda mais ainda, né? Muito colado e tal. E na adolescência ela sempre criticava muito. Ah, vocês são muito colados. Vocês vivem agarrados. Que vocês são muito melequentos. Que irritante. Que irritante. Vive, né? Essas coisas, sabe? Ela achava que era brega. Coisa de adolescente, Aquela coisa do criticar, né? Tinha que criticar. Esse lance da gente, né? Coraçãozinho, posta foto, né? Faz coraçãozinho, aquela coisa de ministério de casais. Mas quando ela casou, assim que ela entrou na cerimônia de casamento, ela estava do lado de fora ainda. Pediu o microfone. O noivo estava dentro, o Pedro, e ela chegou para ele e fez uma declaração. E no final da declaração ela disse, Pedro, você é meu primeiro, único e último amor. E quando ela falou isso daqui, eu estava do lado dela e eu chorava muito. Porque era exatamente tudo que eu sempre falei pra mãe dela. Ela é minha primeira, única e última esposa. E você vê... Eu vou chorar agora, vou chorar lembrando. Porque é muito... Cadê o lenço, produção? Porque é muito lindo, porque eu repeti isso pra mãe dela. Ela reclamava dizendo que ela era melequenta, aquilo ali, que era isso, aquilo outro, que era exagero. E tal, a mesma frase, e a mesma frase ela usou no dia da cerimônia de casamento dela. Pra você ver como a repetição pros filhos aparentemente não tá dando efeito, mas tá. Eles vão pegar e em algum momento você vai colher o que você plantou. Gálatas 6:7, né? Isso é Bíblia. A gente tem que tomar posse, é Bíblia. Agora, teve uma que a gente levou, eu levei na cabeça particularmente, né? Porque a gente, por exemplo, a gente ensinou para nossos filhos, pequenininho, aí às vezes tinha um clima de conflito dentro de casa, a gente via que era espiritual. Não que todo conflito seja espiritual, mas tem conflitos dentro de casa que você fala, cara, essa tempestade no copo d'água, o Satanás tá com a mão aí. Então aí a gente às vezes parava e o Ricardo falava, gente, vamos parar agora, vamos repreender esse espírito de confusão, não é normal isso, vamos orar. E a gente orava, repreendia, aí melhorava aquela coisa e tal, beleza. Aí nossos filhos cresceram, um dia estamos indo aqui pro shopping, então era o dia da família, eles 4 no carro, estamos indo, e eu e Ricardo começamos a discutir.
gente não discute com desrespeito, graças a Deus, mas começamos a discutir, é Sim. normal, né? E assim, opiniosos, Sim. né? Tem gente que fala, ai, pastora, você é tão tranquila, eu não consigo ser como você. Vai pra casa comigo. Vai pra minha casa. Fiz aqui no meu Tranquila e pezinho. opiniosa, né? E eu sei que a gente começou a discutir, o Ricardo, não é possível, e a gente não podia dar família. De repente, a minha filha Maísa falou assim, papai, mamãe, eu posso falar uma coisa? A gente assim, né? Fungando. Que, Maísa? O que é, Maísa? Não, é o seguinte, a gente está indo para o Dia da Família agora, e pode ser um momento tão agradável, e quem pode estar querendo roubar isso da gente é o diabo. Vamos orar repreendendo todo o espírito de confusão. Perfeito! Né? A cara caiu assim. Falei, meu Deus, que vergonha. Então, tipo assim, então ora. Ela orou e, de fato, caiu por terra. Porque a gente viu que era uma coisa espiritual. Claro. Né? Caiu por terra, aí a gente, vamos, né, melhorar a cara. E colocar. E assim, foi um dia maravilhoso. Colocamos o diabo para fora, foi um dia incrível. Então, é impressionante como vocês estão falando, eles reproduzem. Então, papai e mãe pode ter esperança que eles vão colher os frutos. Sim, claro. Agora precisa ter empenho, precisa ter persistência, precisa ter constância, sim, né? E intencionalidade. Certo. Tem que trabalhar nisso. Outro capítulo que eu achei fantástico aqui, que às vezes a gente encontra essa queixa dos pais, que eles não conseguem se comunicar com os filhos. E por incrível que pareça, até na pré-adolescência nós temos visto filhos, até na meninice, né? Vamos dizer, antes da adolescência, que vamos dizer que a pré-adolescência de 9 a 10 anos, mas até antes, às vezes tem crianças que têm a personalidade muito forte. E eles querem as coisas do jeito deles, o adolescente quer a coisa do jeito dele, às vezes eles não estão falando mais a mesma linguagem, e às vezes eu vejo mães se queixando comigo, pastora, eu estou perdendo o coração da minha filha. Eu estou falando e parece que é assim, não tá batendo num muro. O que eu faço para melhorar a comunicação com meus filhos? Eu vejo que vocês têm aqui um capítulo só para falar como me comunico com eles. O que vocês podem dar dicas para a gente relacionada a isso? Para esse papai e mamãe? Vai poder completar, mas assim, tem algo, o exemplo que eu quero trazer aqui. Darrell, ele é muito melequento, não só comigo. Certo. Ele sempre foi muito melequento com os filhos. Sim. Então, por exemplo, as crianças iam saindo da fase da infância, aquela menor, e entrando na pré-adolescência, e ele queria continuar falando daquele mesmo jeito melequento. Né? Aquele jeito, o papai ama, o papai quer, o papai, vem cá, chega. E aí as crianças e os adolescentes da nossa casa desse tamanho, né? Ia ficando abusado, já não dava, não tinha mais aquela comunicação. E eu falei, Darrell, acorda para Jesus, meu filho. O menino tá com bigode. Quase isso. Não dá para falar mais desse jeito. Você não tá vendo que ele não tá respondendo? Sim. Ele acha, pai, tá bom, vem. Você já deu beijinho no papai? Sim. Filho, pelo amor de Deus. Então tinha coisas que, forma de se falar de meninice, ele tem que achar que ele está falando com um homem, olhando nos olhos, não tem mais que baixar e ficar olhando olho no olho, sabe? E dizer com a mesma linguagem. Legal. E uma outra coisa que Darrell tinha uma questão era, eu tô apontando só, né, amor? Depois você aponta pra mim. Não, mas a questão era... Pra melhorar, tá certo? Não, amor, mas isso era uma coisa que... Os erros e acertos que estão no livro. A gente tá no livro vários exemplos de situações que a gente viveu, que são as ilustrações, né? Isso, que a gente aprende com os nossos erros, né? É. Era a gente falar o que a gente queria. Vamos conversar sobre assuntos que eu gosto. Sim. Então, eu sempre trago, se a gente precisa conversar, sempre assuntos com os nossos filhos que do interesse dele. Que vai dar liga. Isso. Depois que der a liga, aí você entra estrategicamente com um assunto que é pertinente ao ambiente, ao local, ao que vocês estão vivendo. Mas eu acho que para dar a liga, você tem que trazer assuntos que são relevantes para ele. Porque eles... Claro, pai, aquele jogo de futebol e não sei o quê. Pois é, Vila, mas você sabia que aquela ida lá no jogo de futebol... Sim. Lembra aquele que a gente não foi, que eu disse que a gente não ia acontecer um grande acidente, que você estava vendo aquela confusão que você estava armando, porque você queria ir, você não ouviu o papai, né? Então, assim, você termina por onde ele dá a liga, como você falou. Muito legal. Entra pelo assunto do que ele gosta para vir com um assunto que é pertinente para ensinar. Então, eu acho que esse é o melhor caminho da gente falar a linguagem dos nossos filhos. Sim. Mas a gente precisa se dar conta que os nossos filhos crescerem, onde é que eles estão,
para poder a gente inserir o diálogo certo, né? Respeitar legal. cada fase, né? Acho que cada fase vai ter um tipo de comunicação diferente. Essa habilidade dos pais é necessária para que você possa se comunicar bem com aquela fase. Tem uma outra coisa que eu acho que é bem interessante, que a gente tem utilizado muito com nossos filhos, que é aquele básico do acertado não sai caro. Uma máxima que funciona em qualquer lugar. Sim. E no processo de criação com filhos, também isso ajuda muito para que você tenha uma comunicação efetiva quando você Sim. deixa pré-acordado algumas coisas. Muito legal. Isso é fundamental. Os nossos filhos saberem o que a gente espera deles. Sim, você já acertou. Então você não está brigando com ele por algo que ele não sabia que você brigou. Você não está tirando algo dele por algo que ele não sabia. E nossos pais fizeram tanto com a gente. Você está apanhando por quê? Você sabe. E aí, Quando eu ver o chinelo pense direitinho que você apanhando. É porque seu irmão fez tal coisa, né? Você tá apanhando por causa disso. Eu bato logo nos dois. Mas esse acordo é fantástico. É uma coisa que a gente tem feito muito com eles, sabe? A gente tem ensinado eles sobre isso. Inclusive, muitas vezes a gente vem pra eles e a gente estipula, filho, aqui as regras são essas aqui, ó. Se você for por esse caminho, você vai conseguir ter esse bônus. Se você for por esse caminho, você vai ter esse ônus. Sim. Você vai escolher qual caminho que você vai. Muito assim legal. É a caminhada cristã, né? Assim é a vida. Quando ele crescer na vida dele, estiver na casa dele, com a família dele, você tem a mesma forma. Se ele for por um caminho, vai ter ônus. Se for por outro, vai ter bônus. Entender isso desde criança é muito importante para que você não crie revolta nos filhos. A gente tenta evitar, inclusive, aquela questão do castigo. Porque o castigo, muitas vezes, gera um lance de vingança. É uma vingança que está fazendo comigo porque eu fiz tal coisa. Quando você já acertou, ele só está colhendo o que ele acertou. Exatamente. Então, muitas vezes, hoje está numa geração muito conectada. Onde os meninos, a gente tem 2 adolescentes que terminam tendo um hábito de estar conectado em algum tipo de aparelho eletrônico, né? Seja um celular, seja um videogame. Então, quando você já estipula que ele tem que fazer tal coisa, e se ele não fizer, ele não tem acesso àquilo, quando ele não tem acesso ao videogame ou ao celular, eu sempre falo, filho, lembra, a gente tinha acertado. Foi uma escolha sua. Isso. Quando você não fez aquilo, você escolheu ficar sem o celular. Muito legal. Então, não é o pai que é ruim. Ou o pai que é brabo, ou o pai que tira as coisas. Foi você que escolheu. Muito Isso daí bom. termina com que ele não jogue uma raiva de você, ele não fique lá, né, esperneando, reclamando, porque ele escolheu e ele vai aprendendo desde pequeno que a vida é feita de escolhas. Isso, fantástico. A própria decisão por Deus é uma escolha, né? Ele dá o livre-arbítrio pra gente. Quando a gente escolhe não ter, a gente vai escolher ir pro inferno. Quando a gente escolhe ter, a gente vai caminhar pro céu. Então, muito legal. Importante. Esse lance da comunicação também, uma coisa que às vezes Deus me levava a fazer com meus filhos, não sei se vocês já fizeram isso para melhorar a comunicação, é trabalhar com perguntas. Em vez da gente já chegar afirmando, tipo assim, porque quando eles são adolescentes, eles querem descobrir o mundo com os olhos deles. Né? Não é mais o que meu pai e minha mãe estão falando. Eu também penso. Eu também sou ser pensante. A gente tem que respeitar que eles são um ser pensante. É como você falou. Eles cresceram. Né? Eles são uma pessoa, um indivíduo. E eu me lembro que o Ricardinho, sempre o Ricardinho, não, nem sempre. É porque ele tá aqui, ele tá participando mais. Tá vendo? Valeu a pena. Não saímos andando e chorando hoje. É um príncipe. É um príncipe do Senhor. Mas assim, ele queria ver um filme adolescente que eu não concordava. Eu não concordava, assim. Eram essas coisas que tinham mensagens subliminares, tinham as coisas. Assim, por eu ser espiritual né, toda a vida, sempre gostei do manto, aleluia. Aí eu já falaria, não vai. Isso aí tem um tanto de coisa que não é de Deus. Não. Lógico que tem coisas que a gente é categórico, mas negociável. Eu acho que isso também nos ajuda a não perder o coração dos nossos filhos. O que dá para negociar. Claro. Tem coisa que é negociável para vocês que não é para mim, é só para mim. E que é para mim, não é para vocês. Então, tipo assim, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou assistir o filme com ele. Quando chegamos lá, eu fiquei só vendo o que naquele filme adolescente, o que tinha, né, que não era legal. Aí terminou. Aí, que massa, que filme legal, muito bom, aquela coisa toda. Terminou, filho, vamos comer uma pizza. Terminou então. Aí, enquanto a gente estava lá, comendo a pizza, falei, poxa, mas aquela parte do filme muito inteligente, realmente. Teve uma produção muito boa e tudo. Agora o filho fala, você viu aquela parte que, por exemplo, teve ali que um adolescente chamou a outra adolescente para ir para casa e os dois tiveram relação sexual? Eu falei, estranho aquilo, né? É normal. E aí eu perguntei. Aí ele falou, mamãe?
Você viu que eles colocaram como parecendo uma coisa normal? Você viu? Ele falou, é mesmo, né, mamãe? Ou então aquela parte do filme que falou assim, Deus, eu não acredito em Deus. Deus não existe. Você viu, meu filho, que aquilo pode ser uma mensagem subliminar, porque o nosso Deus é tão poderoso. Nosso Deus. Então, perguntando e eles chegando à conclusão. Você é uma psicóloga, né? A gente vai aprendendo, é o Espírito Santo. Na verdade, a psicóloga faz exatamente isso, né? Fazer você. Exatamente, chegar à conclusão. E fazer os nossos. Isso também nos ajuda a gerar nossos filhos terem um espírito crítico. Sim. Quando eles vão assistir amanhã um filme, uma coisa, cara, isso aqui não está na palavra. Isso aqui, mas a gente perguntando, conversando. Perfeito. Né? Isso é muito, muito legal. Outra coisa que eu achei incrível que vocês colocaram aqui, tem papai e mamãe que estão nos assistindo. E agora? Disciplina. Disciplina é bom e Deus gosta. E eu tenho outro capítulo, educação demais não dói, não dói. O que você quis dizer, que é o nosso penúltimo ponto, e o último é o grande ápice aqui, presta atenção. Educação demais não dói. A gente está no desafio, né, Marília, de uma geração que tem terceirizado a educação, né? Terceiriza para a escola bíblica, terceiriza para a escola, terceiriza para todo mundo, menos para quem deveria educar, que era o pai e a mãe. Acho que no passado a gente tinha aquela figura do pai que era autoritário, o pai só precisava olhar e você já se ajustava. O meu pai era desse jeito, eu olhava, eu já sabia. Já sabia. Falava frases com o olhar. Exato. Minha mãe trincava o dente. Eu já sabia, trincou. Já se aquietava, né? Sim. E hoje, infelizmente, a gente tem uma geração de pais permissivos, né? Sim. Pais que são, muitas vezes, uma figura decorativa dentro de casa. Até vi uma reportagem uma certa vez de uma psicanalista falando no jornal, dizendo que o pai do passado era autoritário, o pai do presente é uma figura decorativa, sim, e o pai do futuro não existirá. Repreendido em nome de Jesus. Que coisa, né, pai? Mas é esse o caminho que tem sido humanamente dessa geração, falando, né? É assim que o inimigo tem traçado, né? A estratégia dele para destruir a figura do pai. Repete pra gente, então. O pai do passado é uma figura autoritária, sim, o pai do presente é uma figura permissiva e o pai do futuro não existirá. Sim, que são os dois extremos, né? O diabo sempre tentando levar para o extremo, para levar para o isso não adianta. Exatamente, para destruir a família mesmo. E se você vê as ideologias, todas elas são para destruir a figura paterna, né? A figura do homem, da responsabilidade. Porque se a gente for mais atrás na história, quando se tentava atacar a família, quem defendia? Era o pai, era o homem, aquela figura máscula, aquela figura forte, de proteção. Foi assim que Deus colocou ele, né? Para liderar o lar, né? Quando você quer destruir a principal instituição de Deus que tem, e isso é muito forte, que é a família, o que você faz? Se eu ataco um homem forte, másculo, que é protetor, que é líder, é mais difícil destruir. Mas se eu desfiguro aquele personagem que é o do pai, eu tiro ele do papel dele, de protetor, de direcionador, de líder, aquela figura forte, e eu enfraqueço ele, eu termino não tendo a figura de proteção da família. Isso. E aí eu entro mais fácil e destruo o principal projeto de Deus, que é a família. E assim tem sido feito. E os pais e mães também têm tirado essa sua função de educação, de disciplina, de direcionamento. E uma coisa que eu tenho aprendido, Maíla, é que o rio ele só existe porque tem margem. E um filho saudável só vai existir se ele tiver limites. E esses limites têm que ser dados pelo pai e pela mãe. Sim. Somos nós que vamos dizer que seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. E o que é diferente disso vem do maligno. E esse posicionamento é o posicionamento que a gente precisa fazer. Porque se a gente não ensina na casa, a rua vai ensinar de uma forma muito mais difícil lá na frente. Então é em casa que eles vão precisar aprender. E a gente vive numa geração que não tem sido frustrada. Por termos sido criados, nossa geração, com pais autoritários, a gente veio com um monte de mentira da mídia influenciando, achando que, tadinho, deixa ele fazer, deixa ele ter o que eu não tive, aí o menino tem um celular melhor do que o do pai, o menino tem uma roupa melhor do que o pai. Não existe a palavra não pode. Isso, não pode, para não frustrar, porque se frustrar... Tudo ele pode. Pai se endivida, tem muitas famílias hoje em crises financeiras, porque o pai está comprando coisas pro filho que ele não teve para poder suprir, inclusive, a falta de presença dele. Porque o filho não precisa de presente, ele precisa de presença. Mas o pai falta na presença que deveria ter e vai dando presente para poder suprir o filho. E por conta disso, a gente vai deixando de ensinar os filhos que os não existem na vida. E o que acontece? Uma geração
e adolescentes se cortando no colégio, Sim. se suicidando, com crise de depressão, ansiedade, como nunca existiu Sim. na história da humanidade, por não terem sido frustrados em casa, por não terem tido a disciplina. Isso. É dos pais que Deus vai cobrar nessa vida cristã ajustada. Sim. É a gente que precisa disciplinar. É a gente que precisa, conforme Provérbios 22:6 diz, ensinar no caminho. E é ensinar a educação. Sim. É o trabalho de pai e mãe, Sim. que não pode ser terceirizado. Exatamente. Fala não, ou fala vai. Eu me lembro da minha filha na adolescência, né, a Maísa, ela dizia, eu não quero ir no congresso de jovens da igreja. Eu falava, minha filha, mas você vai ser importante para você. Mas eu não quero, minha filha, mas vai ser tão especial, vai ser importante. Aí é com a cara fechada. Enquanto ia, eu ficava em casa orando, Deus Sim, toca, pega ela lá, claro. Senhor, mas pega É um ela lá. instante para mudar completamente. Bonito, pronto. Aí Deus vinha, usava um profeta, Deus vinha encher do Espírito Santo, porque é mais fácil o nosso filho ter uma experiência com Deus assim no Netflix ou no congresso de jovens. Sem dúvida. Eu falo muito lá, eu digo, a gente tem que expor eles, Sim. né, ao Espírito Santo. Então você expõe. Eu estou o tempo todo expondo, enviando, preparando, Isso. porque é ali que vai, né, o ambiente vai gerar. E pai e mãe tem que fazer isso, né, Dara? Exatamente. Tem uma outra coisa interessante em relação a isso. Eu lembro, falando de filhos aí, de um outro exemplo de Dylan, meu mais novo. Sim. Não sei se você que está aí nos assistindo tem aquele filho mais esperto, aquele que chega perto como um gatinho, se aproximando de você quando quer alguma coisa. Já vem com lá em Recife tem uma mania. Uma lábia. Lábia. Lá em Recife tem uma mania de chamar a pessoa de painho, maninha. Isso é uma forma. Quando ele vem com painho, já vê que quer alguma Já coisa, sabe. né? Já sei que tem algum interesse. E uma certa vez ele veio, mas painho, eu queria tal coisa. Aí eu cheguei e falei pra ele, filho, você não vai fazer. Sim. E ele olhou pra mim, muito esperto, chegou pra mim e falou, mas pai, você não falou que era meu amigo? Aí vê que ninja, né? Já pegou uma frase que eu tinha usado lá pra usar contra mim. Isso. E eu cheguei pra ele e falei, filho, papai ele sempre vai ser seu amigo, mas ele nunca vai deixar de ser seu pai. E como seu pai, eu tô dizendo que você não vai fazer. Sim. Uma grande questão que existe hoje é que muitos pais querem ser amiguinhos do filho. Isso. O amiguinho faz o que o filho quer. O pai faz o que o filho precisa. E eu sempre tenho falado para as pessoas é que se ela tiver que escolher entre ser pai e mãe ou ser amiguinho do filho, escolha ser pai e mãe. Porque amiguinho, seu filho vai ter muito. Mas pai e mãe só tem um. E é uma missão que Deus deu para você. Sim. Então é isso que a gente tem que se posicionar, né? Assumir o papel que Deus deu pra gente de pai e mãe e se posicionar. E pai e mãe vai precisar disciplinar. Vai precisar dizer não quando tem que dizer não. Às vezes dói, a gente fica assim, olha assim, diz, poxa, queria dizer assim, porque eu sei que ele vai sofrer. Mas é um sofrimento pequeno hoje, com uma glória grande lá na frente. Amanhã. E justamente eu lembrando, porque eu contei esse testemunho ainda mais, é que eu falava, vai no Congresso de Jovens, por exemplo. Ela voltava e hoje ela conta, papai e mamãe, obrigada. Obrigada porque vocês me forçaram. Me obrigaram, insistiram, não insistiram. E porque o povo, a gente não fala para abrir brecha para o diabo, abre brecha para o Espírito Santo. Amém, abre isso brecha mesmo. para Deus. A gente pode fazer isso também. Claro. E investir. A gente precisa. Muitas vezes papai e mamãe não quer mandar para um congresso, não quer mandar para uma coisa, porque não investe. Faz toda a diferença. Não quer gastar. Gente, a gente vai ter que gastar. Claro. É melhor gastar com o filho para ele estar uma companhia legal, manda para o congresso, coloca num negócio. Eu também não entendo a Remácia, às vezes, papai e mamãe, que coloca o filho de castigo de ir na igreja. Pelo amor de Deus, né? Ou coloca o filho de castigo e fala, vai pro seu quarto. Aí dentro do quarto tem o computador todo que ele quer. A televisão. Então ele fala, muito obrigado, tá ótimo meu castigo. Lugar, né? Então a gente tem que ter sabedoria. Sabedoria. Fala assim, o castigo, você não vai ler a Bíblia, você não vai andar com fulano que está levando ele para a igreja. A gente tem que ter um tiro no pé, sabedoria, dar um tiro no pé. Eu lembro quando eu também comecei a fazer esse caminho com a minha filha. Faz muito tempo que a minha filha veio até no congresso aqui. Acampamento de filhos de pastores. De pastores, E foi um tempo muito rico. Ela também não queria vir. Né? E ela vinha para um lugar um estado diferente, onde ela não conhecia pessoas, ainda mais complicado ainda, né? Mas foi fantástico. Ela chegou lá voando, delirando. E agora, o último filho dos pastores, eu mandei o meu filho. E foi em Santarém. E eu achei muito interessante, porque ele viveu algo muito diferente. E é muito importante a gente botar nossos filhos, né? Expor nossos filhos a isso. Então, quando ele chegou lá, o acampamento foi dentro de um barco.
Uau. Então, é onde ele dormiu, naquelas redes, assim, ó, coisa que ele nunca viveu na vida dele. Que não é um hábito da Que nossa não é um região, hábito, dormir na então ele rede. conviveu com todo tipo de pessoa, com todo. Olha, foi fantástico. Ele chegou radiante, cheio do Espírito Santo. Que Deus falou lindo. tremendamente em lugares que ele nunca imaginou. Então, Sim. assim, é rico demais, tem que investir. É verdade. Não pode adianta. abrir mão disso. Sim. Né? É uma das maiores riquezas, é comprar um sofá ou mandar o filho para um congresso. Manda seu filho É pro porque o congresso. colégio vai mandar ir pro. Claro. O colégio vai querer fazer a festa do final do ano, que é um Isso. bocado Da formatura, de. Só da formatura, de não sei o quê, que tudo que não presta. Isso. E aí o papai vai querer pagar? Não, paga no que vale a pena. É verdade. Não O que é é? eterno. O que é valor eterno. Exatamente. Agora, assim, para a gente finalizar isso aqui, que essa parte, vamos dizer, o ponto alto, né, do nosso podcast hoje, que a gente estava conversando aqui antes, que sobre o legado, né? Essa palavra, eu quero que vocês, como é que fala, que nem um dicionário, vocês falem para nós o que significa, que foi o ponto alto também do livro, o que é deixar um legado. Cuidar dos nossos filhos a ponto de deixar um legado, que você conta testemunho também da sua filha, que eu achei fenomenal. Fala pra gente. A gente tá muito apaixonado, né, pelo cuidado de Deus, né? Deus é muito detalhista, assim. Agora prepara o guardanapo. É muito lindo, sabe? O que Deus fez assim, nossa casa primeiro, nossa vida, nossa família, e a gente poder colher isso depois de muita dedicação, né? Sim. Em relação a esse chamado. E eu lembro que esse livro a gente finalizou ele para mandar para a editora no dia 15 de dezembro. Foi o dia que a gente enviou para fazer capa, revisão, essas coisas, para lançar agora em maio desse ano, que foi o lançamento do livro. E mais ou menos na mesma época, a nossa filha, que mora lá nos Estados Unidos, contou pra gente que ela estava grávida, esperando o nosso bebê, que é o nosso neto, Brian. Minha cara, inclusive. Já estou profetizando. Ele olhou a Ultra e disse que era cara. Eu vi a ultrassom e achei minha cara. E a gente foi para os Estados Unidos em abril. Ela estava com 4 meses de gravidez e foi muito lindo, porque teve uma certa noite que a gente estava na casa dela e ela estava com o marido, Pedro. Ela estava com a barriguinha descoberta. Sim. E junto com a barriguinha ela estava com a Bíblia, lendo a Bíblia para Brian, nosso neto, na barriguinha. Uhum. E ela falava assim, Brian, antes de você conhecer papai e mamãe, eu quero que você conheça Deus. Uau. Porque é nessa palavra que você vai caminhar. Amém. E eu entendi que aquilo é legado. Sim. Que aquilo que a gente deixa para os nossos filhos e eles levam para os netos. Sim. Essa mesma filha, que tinha 14 anos, quando a gente conheceu a Cristo, que a gente passou por maus bocados até Deus entrar com toda a força no coração dela. Uau. Então, você ouvir um testemunho desse, é algo de dizer assim, valeu a pena. Tudo que a gente passou, valeu a pena. Uau, fantástico, fantástico. E é muito lindo o cuidado de Deus, porque eu achava até aquele momento que quando Deus nos resgatou, quando Deus me salvou, quando eu conhecia Cristo, eu tinha conhecido aquilo por conta de mim, por conta do meu umbigo, né? Porque aquilo era melhor para mim. Eu ia começar uma caminhada cristã, eu ia viver numa igreja, ia viver em comunhão com os irmãos, e isso é muito bom, sem dúvida nenhuma. Mas no momento que eu olho a minha filha, definindo o destino profético do meu neto, de Brian, né? Desde o útero ali, gerando ele em cima das palavras de Deus, eu entendo que quando Deus me salvou, não tinha nada a ver comigo. Sim. Era para dar vantagem a Brian. Para que Brian pudesse ser um profeta de multidões, alguém que vai impactar a geração dele, levando o amor de Jesus para todas as nações. Amém. Porque já é essa profecia que ele já recebeu. Amém. E aí eu creio claramente que era isso que Deus queria quando ele me salvou. Sim. Deus ele é geracional, né? Tudo que Deus faz é geracional. A gente às vezes acha que tem a ver com a gente. Mas uma mudança na nossa vida, uma mudança que a gente faz na forma de criar os nossos filhos, vai abençoar até 1000 gerações. Sim. E é isso que a gente tem que se preocupar. Esse movimento que a gente tem engajado a igreja, tem estimulado, tem incentivado em relação aos filhos, de tirar essa mentira de você não criar seus filhos para o mundo, para viver uma verdade de que os filhos são a herança do Senhor, né? Um presente que Ele dá para a gente, que eles estão mirando um alvo, né? Uma flecha para um lugar ainda mais alto, é um movimento que a gente está ardendo muito no nosso coração, porque é isso que a gente está vivendo. Isso. É isso que a gente vê nessa próxima geração, porque Deus, por ser muito detalhista, no momento que a gente escreve um livro para o Brasil, ensinando os pais a cuidarem de um legado geracional, Deus
Deus ele dá a gente uma nova geração, que é o nascimento de Brian, né? O nosso neto, para que a gente possa... É como se Deus dissesse assim, ó, tu tá cuidando dessas gerações aqui e eu tô dando uma nova geração para te mostrar que meu plano é geracional, que não tem a ver com você, tem a ver com outras gerações. E é isso que eu quero que as pessoas possam, através dessa literatura, poder se reposicionarem, poderem se apropriarem dessa missão que Deus nos dá. Salmo 127 fala que os filhos são um presente, né? Sim. Uma herança que ele dá, e como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos da mocidade. Então, existe um propósito de Deus em nós, pais, Sim. como arqueiros, de enviar os filhos para o destino profético deles. Sim. É esse direcionamento que Deus tem. E é muito interessante que uma flecha, ela só mira um alvo. Sim. Ela não está ao léu, ela não está ao mundo. Sim. Essa mentira que o inimigo disse, de que você cria filho para o mundo, é quando não existe um alvo. Isso. A verdade de Deus é que eles têm um alvo, eles têm um destino profético. Sim. Existe um propósito para o meu e para os seus filhos. Sim. E quando o pai entende isso, gente, muda gerações. Muda gerações. Uma coisa que eu me lembro, né, da Márcia, eu creio como você está batendo nessa tecla aí tão importante, papai e mamãe sabem disso, eles são flechas, e quem envia somos nós. Sim. Né? Eu me lembro da Maísa, sempre eu quis que ela estudasse fora, que ela estudasse fora, e o Senhor fechava meu coração, não, agora não, porque eu vi que os pastores foram para fora e tal. Aí teve uma época que eu falei assim, Senhor, é agora que a Maísa vai? E o Senhor falou assim, tira ela daqui e leva ela para estudar fora. Sim. Porque sempre o sonho dela foi tipo assim, ela tinha esse negócio de viajar, Sim. o quarto dela, o mapa mundi, essas coisas todas. Eu falei, Senhor, como é que... Eu sei que o Senhor está nesse sonho da Maísa aí, como é que vai realizar esse sonho? Aí eu comecei a procurar programas de estudo ou de enviar ela. Dólar caríssimo. A gente não tinha condição de enviar. Sim. Mas é procurando que Deus faz Sim. achar. Isso. É a gente. Aí nós achamos, por exemplo, resumindo bastante a história, um programa de estudo da Jocum ali no Havaí, que ela foi como trabalhadora, Sim. 0,800, só tinha que pagar passagem. Chegar lá, ela trabalhava e ficava lá. Mas voltou fluente no inglês, 100%. E foi um tempo assim de experiências com Deus, Profundo. de ver os amigos batalhar com o Espírito Santo, foi uma coisa muito forte. E ela voltou fluente. Quer dizer, hoje essa fluência no inglês está ajudando ela Sim. agora a cumprir a missão dela. E se eu falasse, não, minha filha, você quer estudar, estuda, se você não quiser, não estuda, faz o que você quer, né? E assim, completando, ela passou uma fase difícil alguns anos atrás, eu falei assim, eu quero tirar mais desse meio aqui, de novo, né? Sim. Vamos assim, porque é uma menina missionária. Como é que vai tirar daqui? Ela fala, mãe, eu não sei se eu quero sair daqui. Eu falei, mas a gente vai orar. E eu falei, Senhor, se o senhor quer, faz alguém fazer um convite para a Maísa, fazer um convite. Aí uma amiga minha falou assim, mas por que você não manda ela para a Itália? Eu vou cuidar dela lá. Eu falei, caraca, Deus está falando. Porque Deus responde a nossa oração. É verdade. Aí eu falei assim, agora envia a Maísa como flecha para a Itália. Vup. Mandamos, o que aconteceu? Deus falou com ela, agora eu acho que ela não volta mais. Tá realizada, tá se achando, viu o propósito. Então a gente tem que estar sensível, né, da Márcia, para mandar. E entender, né, que é isso mesmo, né? É um envio, né? É uma flecha, tem um alvo, tem um propósito. E é muito interessante a analogia, Maíra, que Deus faz. Sim. Deus é muito lindo, né? Eu sou apaixonado, assim. Então cada vez que ele vai revelando mais, assim, pra gente, aquela analogia da flecha era uma época de guerra, né? Uhum. Então você tinha vários tipos de armas. Uma lança, uma espada, que eram armas para você atingir o inimigo perto. Certo. O arco e a flecha fala de uma arma que envia para um lugar onde o arqueiro não vai. Uau. E assim também são nossos filhos e netos. Sim. Eu tenho certeza que Brian vai chegar num lugar que eu jamais irei, que Mata jamais fantástico. vai. Mas a gente está preparando, né, nossos filhos para eles prepararem os nossos netos para ir para um lugar ainda além. É muito mais alto. A flecha sempre mira no alto. Sim. Mas também é muito interessante quando você vê essa analogia, porque você vai ver que a flecha, para poder chegar no alvo, você precisa envergar o arco. Você enverga o arco. Sim. Isso precisa de força, Sim. precisa de dedicação. Isso é a disciplina, isso é o discipulado, isso é o treinamento. Gasta isso tempo. Isso é aquela fase que você vai precisar puxar o filho um pouquinho para trás, às vezes dizer, filho, não antecipa as coisas não. Tu não tem idade para isso ainda não. Porque às vezes ele quer antecipar algumas coisas, você tá puxando para trás, para exatamente lá na frente ele no lugar ainda adiante, né? E essa analogia também é interessante porque Deus traz uma aljava, né? Para você poder carregar. E a aljava é pesada.
às vezes incomoda, às vezes é difícil. E assim também é a criação de filhos. Tem dia que é difícil, que é pesado, que incomoda. Muitas vezes o inimigo vai querer roubar o Java de você. Vai querer tirar seus filhos dessas flechas suas. Você precisa segurar essa aljava e dizer, ó, daqui ninguém tira, porque é minha essa aljava e existe projeto para ela. Eu estou enviando ela para um lugar. Então não deixa o inimigo roubar, então segurar essa aljava. Mas o que eu acho de mais interessante dessa analogia que Deus faz da flecha com o arco é quando Deus ele pega o arco e a flecha, ele lembra que para que a flecha possa chegar lá no alvo, o arqueiro precisa trazer a flecha para perto do coração. Uau. É quando o arqueiro coloca a flecha do lado do coração, ensina os filhos a amar como Jesus ama eles como Jesus ama, demonstra esse amor de Jesus, é que eles estão prontos para serem enviados para o destino profético deles. Que lindo, essa fantástico, é uma busca que a gente tem que ter, né? De colocar eles no coração para poder enviá-los. Eu sempre falo que eu quero ir, mas não quero ir sozinho, né? E assim, no último dia eu quero saber que eu enviei todas as flechas para os destinos proféticos delas. Muito, muito lindo. Glória a Deus. E eu quero finalizar hoje, quero que vocês façam as ponderações finais aí, como é que a pessoa pode adquirir, né, o livro. E dizer que realmente o nosso Deus, ele é um Deus de família. Um dos textos mais lindos, eu tenho uma mensagem que eu prego só baseada nesse texto, quando a gente vê que Deus, Noé agradou o coração de Deus, o mundo estava perdido. Deus trouxe um juízo para o mundo, conhecemos bem essa história. E Deus falou, Noé, eu vou salvar só você? Não. Deus disse, eu vou salvar só você e sua esposa? Não. Deus disse, eu vou salvar só você, sua esposa e seus filhos? Não. O nosso Deus é um Deus de família, ele disse, eu vou salvar você. Eu vou salvar sua esposa, eu vou salvar seus filhos, eu vou salvar suas noras. Porque o nosso Deus é um Deus de família. Amém. E tinha um que tinha um coração fidedigno. E por causa dele, toda a sua geração foi alcançada. Então, para aqueles que estão nos ouvindo aqui agora, você tem buscado a Deus, você tem investido, não acha que você está sozinho, não. Você está com Deus, é a maioria, né? Tá, Márcia, muito obrigada por esse podcast, por nos abençoar tanto. Eu ficava aqui, ó. Bom demais. Tá acabando. Amei esse bate-papo aqui, foi muito bom. Como a gente cresce. Vocês têm muito conteúdo, né? Tem aí o canal do YouTube TVA2, que é fantástico, conteúdo incrível. Então, muito obrigada por compartilhar, por nos abençoar hoje. O que vocês querem aí finalizar falando para a galera? Você falou uma coisa sobre herança, sobre legado, né? E eu queria falar aqui, deixar bem claro a diferença de herança e legado. Sim. E que a gente tem batido nessa tecla também. Ótimo. Herança é algo que a gente deixa para os filhos. Sim. Né? As pessoas trabalham e deixam as coisas, a herança para os filhos. Que um dia o dinheiro acaba, um dia talvez até gere discórdia entre os filhos, a herança. Certo. Mas o legado, ele é o que nós deixamos enquanto pais nos filhos. Uau, que forte! E isso é geracional, isso dura até 1000 gerações. Dinheiro acaba, herança acaba, legado é para toda a vida. Então, não desista, persista, seja consistente e que vai dar certo. Deus está contigo e vale a pena. No final, valeu a pena. Que bom, é o mais importante, né? O mais importante é a gente terminar bem, né? Terminar bem e saber que a gente deixou um legado. Essa é a nossa busca, essa é a nossa procura. Eu sempre falo que a gente tem saído pelo Brasil, fora do Brasil, para ministrar. A gente tem escrito livros, a gente tem 650 aulas gratuitas lá na TVA2. Milhares de pessoas já foram impactadas de alguma forma. Mas o mais importante é quando a gente está em casa, os meninos poderem olhar para a gente e desejarem viver o amor de Jesus que a gente vive. Amém. Esse é o mais importante. É ali que começa. Tem uma frase do pastor Melvin, eu vi dele, né, o pai do pastor Abe Uber, que diz que ele não quer ser como Davi, né, que ganhou o mundo e perdeu a família, não quer ser como Noé, que ganhou a família e perdeu o mundo, mas ele quer com a família ganhar o mundo. Eu acho que esse é o nosso propósito, eu acho que essa é a missão mais importante, eu acho que esse tem que arder no nosso coração, e é isso que a gente está buscando. E esse livro aí é uma ferramenta que pode ajudar você, né, nesse processo, porque a gente sabe que não é fácil. Então aí é um recurso, se você entende que quer fazer parte desse movimento, dessa causa, quer defender isso, em todas as livrarias do Brasil tem. Se você for também no nosso site, marcidarrel.com.br também tem, ou então lá no Instagram, @marcidarrel também
pode falar com a gente manda um link para que você possa fazer parte desse movimento com a gente. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Pode convidar vocês também, né, para a agenda. Vocês saem, ministram. Hoje vão estar ministrando aqui na igreja. Que privilégio, viu? Fantástico. Privilégio nosso tá aqui. Responsa. Muito especialista em casais. Vai ministrar na Eu casa já tô dos tremendo de professores, agora. dos professores, dos mestres. Estamos com muita expectativa. Vai ser maravilhoso. Muito Amém. obrigada por ter atendido o nosso convite. Deus abençoe você que esteve ouvindo esse podcast. Assista de novo, anota, pega as dicas e põe o carro para andar. Não adianta ter o carro. Tem que passar marcha, colocar, né, para andar e certamente vai ter resultado. Amém. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Né? Deus tem para você uma família de sucesso. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Amém. Gratidão. Deus abençoe. Gratidão.